Lei Geral de Proteção de Dados, atores. Continuando o estudo da LGPD, vamos falar agora da relação que tem os seus atores com os processos dessa lei. E como vimos, a LGPD trata da proteção em relação ao tratamento de dados pessoais, sejam eles físicos ou digitais. E esses dados pessoais são advindos de uma pessoa natural, ou seja, uma pessoa física, que pode ser identificada, ou seja, aquela que tem um CPF, ou um endereço fixo, ou um nome, ou um número que possa identificar essa pessoa, até mesmo uma foto, ou ainda identificável. Dizemos que é aquele em que o tratamento sobre os dados captados torna possível a identificação desta pessoa natural. Ou seja, qualquer pessoa física que forneça os dados, seja ela identificada ou identificável, será o titular de dados. E essa pessoa natural ou titular de dados pode eventualmente fornecer os dados em uma determinada situação. E os dados, sejam eles físicos ou digitais, nada mais é do que uma representação simbólica da informação que é fornecida pela pessoa natural ou pelo titular de dados. Portanto, esses dados são vazios ou esvaziados de significância e pertencem a essa pessoa natural que é o titular de dados. E conforme falamos na aula de fundamentos, esse é um dos atributos da autodeterminação informática, que é um dos direitos do titular de dados. E caso você tenha o nosso fichamento, pode clicar nesse link e será direcionado ao fichamento para uma revisão. Dessa forma, o controlador, que é o proprietário da pessoa jurídica ou pessoa natural, recebe esses dados pessoais e determina que seja dado tratamento a esses dados. Essa determinação será o manipulador dos dados, que é chamado de operador de dados. E tanto o controlador como o operador de dados são chamados de agentes de tratamento. E esse tratamento de dados pessoais é o que qualifica esses dados, pois, conforme falamos, os dados são esvaziados de significância. Lembrando que o operador de dados pode ser uma pessoa interna ou externa à empresa, podendo ainda ser uma pessoa jurídica ou uma pessoa física. Ele organiza essa informação, assim, após qualificar os dados, o tratamento acrescenta relevância e propósito a esses dados, transformando eles em informação. Portanto, a informação nada mais é do que os dados acrescentados de propósito e relevância. Dessa forma, podemos dizer que com a qualificação apropriada, ou seja, com relevância e propósito apropriado, essa informação pode ser monetizável, que pode ser abastecida de mais relevância e propósito e se tornar um ciclo, tornando essa informação cada vez mais monetizável. E aqui é importante asseverar que o tratamento de dados pode ser qualificado de qualquer forma, seja através de uma inteligência artificial, seja através de deep learning ou de outras ferramentas que possam qualificar esses dados. E a transformação desses dados qualificados em informação também pode ser feita de qualquer forma, seja através dessas ferramentas que acabamos de citar ou outras ferramentas mais eficientes, como, por exemplo, a inteligência artificial geral. E essa informação qualificada pertence ao titular de dados, que, conforme falamos na aula de fundamentos dessa lei, se trata da autodeterminação informática, salvo no caso da anonimização desses dados, que é quando existe o tratamento desses dados para impossibilitar a identificação do titular de dados, que leva em consideração as ferramentas do tempo do tratamento dos dados. Assim, podemos apontar que a informação, que são os dados qualificados, após a captura dos dados, pode pertencer ao controlador se ele fizer a adequada anonimização dessa informação. Entretanto, os dados pessoais sempre pertencerão ao titular de dados, sejam eles físicos ou digitais. Logicamente, após tornar anônimos os dados,
A informação pode ser retroalimentada com relevância e propósito, sendo de propriedade do seu controlador. Por fim, essa informação, ao se relacionar com o sujeito, ou seja, o objeto relacionado ao sujeito, é transformada em conhecimento, que pertence, obviamente, ao seu detentor. Portanto, a relação do objeto com o sujeito produz o conhecimento que pertence àquele que manipulou essa informação. E aqui podemos lembrar de uma frase bem antiga, mas que faz todo sentido, que era importante estudar, porque o conhecimento é a única coisa que ninguém pode tirar de você.